Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje é 1º de agosto de 2019, são 19 horas e 4 minutos. Estudaremos hoje a lição número 5 do dia 15 de setembro de 2019, a mordomia das obras de misericórdia. 15 de setembro, portanto, é o terceiro domingo de setembro. Então, é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos falando da lição 11, que é a mordomia das obras de misericórdia, que nesse trimestre parece ser, na prática, a lição mais difícil de ser aplicada. Texto áureo. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago capítulo 2, versículo 13. Verdade prática. O cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados, como expressão do amor de Deus. Leitura diária. Segunda, Salmos 103, 8. Deus é misericordioso. Terça-feira, Tiago capítulo 4, versículo 17. Devemos fazer o bem. Quarta-feira, Tito capítulo 3, versículo 8. Devemos nos aplicar às boas obras. Quinta-feira, Jonas capítulo 4, versículo 11. Deus teve misericórdia dos animais. Sexta-feira, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Deus tem misericórdia do ímpio. Sábado, Mateus capítulo 5, versículo 44. Jesus nos ordena a amar o inimigo. Leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35 e Lucas capítulo 10, versículos 30, 36 e 37, que nos fala assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Hinos sugeridos 359, 456 e 476 da harpa cristã. Objetivo geral: mostrar que o cristão tem o privilégio de executar obras de misericórdia. Objetivos específicos: no primeiro tópico, conceituar a palavra misericórdia. No segundo tópico, discorrer sobre a mordomia da misericórdia cristã. E no terceiro tópico, pontuar os cuidados na prática das boas obras. Introdução. Nesta lição, veremos que Deus requer dos seus filhos obras de misericórdias, como o fruto do amor cristão. Os servos de Deus, portanto, devem expressar a virtude da misericórdia divina. Esse sentimento é o que deve dominar o coração dos cristãos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmos 103, 8. Deus é misericordioso. A Bíblia diz que, na hora da criação, o Senhor disse: façamos do homem segundo a nossa imagem. Essa imagem é mais na questão característica. E se Deus é misericordioso, Ele nos dotou também de misericórdia. Agora, cabe a nós usar este dom, a mordomia da misericórdia. Saber usar essa característica. Significado da misericórdia. Definição. A palavra misericórdia vem do latim e significa compaixão suscitada pela miséria alheia. Indulgência, graça, perdão.
No Antigo Testamento, o termo está presente em textos como: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23, 6. A misericórdia, ela desperta em nós quando nós vemos alguém numa situação difícil, uma situação de miséria. A palavra é um pouco pesada, mas me parece ser bem propícia à situação. Quando vemos alguém numa situação bem difícil de miséria, o ideal é que estendemos a mão, nós agimos de íntima compaixão. Misericordioso. A palavra misericordioso no grego tem um sentido de entranhas de misericórdia ou de bondade. A expressão indica o sentimento que vem do íntimo, das entranhas do coração. Ela mostra que servimos a um Deus de misericórdia, longanimidade e benignidade. Salmos 103, 8. Essas são qualidades morais de Deus, que se identifica com Ele por meio do Espírito Santo. Deve manifestar tais qualidades morais. Ou melhor, quem se identifica com Ele por meio do Espírito Santo deve manifestar tais qualidades morais. Gálatas 5, 22. No início, como eu já falei, como nós somos imagem e semelhança do Senhor, nós temos que agir da mesma forma que o Senhor. O Senhor é misericordioso e, portanto, nós precisamos também agir da mesma forma, né? Nós precisamos também ser misericordiosos para com o nosso próximo. Síntese do tópico 1. Quem exerce a misericórdia revela que serve a um Deus misericordioso, longânimo e benigno. Ou seja, aquele que serve ao Senhor, ele serve também ao seu próximo, porque esta é uma forma direta de expressar o Deus que nós servimos, o amor de Deus que nós servimos. A mordomia, tópico 2, a mordomia da misericórdia cristã. A misericórdia é como um amor, pois ela só tem valor se for praticada. As obras de misericórdia estão inseridas no contexto das boas obras, inerentes à vida de todos os salvos em Cristo Jesus. Portanto, a misericórdia ela não tem que ser apenas observada, precisa ser praticada. Obras de misericórdia na prática. Na parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37, Jesus respondeu a um doutor da lei acerca da vida eterna. Ele diz que diante de um homem assaltado, caído à beira do caminho, 3 personagens se destacam. Primeiro, um sacerdote que, vendo o homem caído, passou de largo, Lucas 10, 31. Depois, um levita que ignorou o enfermo. Por fim, um samaritano que cuidou do homem e o levou a uma hospedaria. Veja a pergunta de Jesus ao doutor da lei. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Lucas 10, 36 e 37. Nosso Senhor mostrou que a misericórdia não deve ser apenas um sentimento, mas uma ação diretiva. Vai e faz da mesma maneira. Jesus foi direto a esse doutor da lei. O doutor da lei imaginou que, por seu ritual ou coisa parecida, pelo seu conhecimento, ele conseguiria herdar a vida eterna. Quando Jesus expôs a ele a colocação do bom samaritano, Jesus fez uma pergunta que eu acho lá bastante interessante, que perguntou a ele: qual desses 3 usou de misericórdia? E o doutor da lei respondeu corretamente. O doutor da lei disse: aquele que usou de misericórdia. Nota que Jesus não aplaudiu o doutor da lei. Ele não disse algo do tipo: você está certo, muito bem. Não, Jesus mesmo assim o repreendeu. Jesus disse: vai e faze da mesma maneira. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso conhecimento da lei, ou mesmo da palavra, não leva a nada se nós não praticarmos, em especial as questões que falam sobre a misericórdia. A misericórdia deixa muito evidente o amor de Deus nas outras pessoas. As pessoas, quando nós agimos com misericórdia, o amor de Deus fica muito evidenciado em nossa vida. Então serve de testemunho aos outros. Somos criados para as boas obras.
O apóstolo Paulo ensinou aos crentes de Éfeso que a salvação não vem pelas obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos, quase que não saiu, né? Andássemos nela. Efésios 2, 8 e 10. Assim devemos praticar as boas obras, porque somos salvos e fomos alcançados pela graça de Deus. Os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tito, capítulo 3, versículo 8. Dentre as boas obras, podemos listar algumas obras de misericórdia. Na área da necessidade humana, quem faz obras de misericórdia em prol dos carentes, necessitados e vulneráveis sociais, está fazendo ao próprio Cristo. Mateus 25, 35 e 36. Pois assim as Escrituras afirmam, e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25, 40. Nota que o apóstolo Paulo foi bem direto em falar que a salvação vem através da fé e não de obras. Mas mais um pouquinho para frente eu vou deixar bem claro a situação entre fé e obras. Na área das necessidades humanas, eu já falei. Na área das necessidades espirituais. As necessidades espirituais do homem são tão urgentes que Deus enviou o seu Filho para salvá-lo de sua miséria. João 3,16. Esse ato nos lembra quando o profeta Jonas entristeceu-se por causa da compaixão de Deus pelo povo de Nínive. Eis, porém, o que o Senhor lhe respondeu: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas 4,11. Isso prova, conforme as palavras de Tiago, que a misericórdia triunfa no juízo. Tiago 2,13. As questões espirituais, elas são maiores, muitas das vezes, do que as materiais. Na verdade, o reino de Deus, ele é espiritual. O Senhor sempre vai priorizar a questão espiritual, a nossa salvação, a salvação do homem. Na área da evangelização e das missões, as Escrituras Sagradas mostram que a obra da evangelização e missões é central no Evangelho. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. João 4,35, Marcos 6,34. É muito clara a necessidade espiritual do mundo. Infelizmente, o investimento na obra missionária ainda é muito pequeno. De um modo geral, gastamos mais com outras coisas, empreendimentos e objetos pessoais do que investimos em missões e na evangelização das almas perdidas. Bom, em Jonas 4,11, Deus estava falando também uma questão sobre animais. E aqui está falando de missões. E está aqui falando que nós gastamos mais ou investimos mais em coisas, objetos pessoais do que em missões. O cristão, ele investe mais em doces, por exemplo, do que em missões. E infelizmente, também nós gastamos mais com animais de estimação do que com missões. Eu não estou fazendo aqui apologia para que você maltrate os animais, até porque isso é antibíblico. A Bíblia condena maltratos aos animais. Mas muitas das vezes as pessoas colocam o animal de uma forma mais importante do que a vida humana. E aqui é bem direto, eu vou ser bem direto nessa questão de missões, que os cristãos gastam mais dinheiro com animais de estimação do que com missões. E isso não deve ser assim. Nós precisamos priorizar o reino do Senhor, precisamos priorizar a evangelização e missões da igreja. Como já tenho dito, missões é o oxigênio da igreja. A igreja que não respira missões é uma igreja morta. A falta de misericórdia pelos pecadores. Há uma negligência flagrante por parte de muitas igrejas na pregação do Evangelho. Isso é falta de misericórdia. A Bíblia mostra que Deus amou o mundo e não um grupo seleto e privilegiado. Ele quer salvar todos
em Jesus Cristo, nosso Deus é amor longânimo e misericordioso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33, versículo 11. A ordem do Senhor Jesus é muito clara. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15, Provérbios 24, 11. Eu falei que o cristão investe mais dinheiro em animais do que em missões. É claro que existem algumas exceções. De repente você está enquadrado nessa exceção. Essa misericórdia com os pecadores parece que já deixa a gente mais no estreito, já deixa uma situação mais delicada de se falar. Porque muitas das vezes, deixa eu ser direto. Imagina que você está na sua igreja, na verdade não na sua igreja, no templo, né? Você está no templo, num culto de domingo, por exemplo, e entre no templo uma pessoa, digamos, um malfeitor, ou um homossexual, por exemplo, uma lésbica, ou uma pessoa que tem uma fé numa outra religião. Como é que você faz? Como é que você age? Como é que você recebe essa pessoa? Ou você é daqueles que vai fazer acepção, o que a Bíblia condena, que nós não podemos fazer acepção de pessoas, assim como Deus também não faz, Romanos 2:11, Atos 10:34. Como é que nós agimos? Eu me lembro que certa vez um amigo veio na minha igreja e nós firmamos uma dinâmica com ele. Ele ia ser o pregador da noite. E ele veio vestido de morador de rua. Como as pessoas não o conheciam, acharam que realmente ele era um morador de rua. E as pessoas não chegavam, foram um ou outro que chegou e cumprimentou ao longe. E na hora da pregação, quando foram orar pelo ministro da noite, chamaram aquele suposto morador de rua lá na frente. E quando ele foi na frente, ele ainda insistiu em não ir, não querendo ir, até para dar mais ênfase, digamos, ao personagem que ele estava interpretando. E quando ele chegou, quando finalmente ele foi lá na frente, e que depois que fizeram a oração, ele saudou a igreja com a paz do Senhor, as pessoas ficaram atônitas. O fogo desceu. Verdade é que a glória do Senhor desceu. Mas eu fiquei muito meditando na questão das pessoas. O quanto nós fazemos acepção. Nós não sabemos receber as pessoas no templo. Nós somos muito pegados à liturgia. Quando uma pessoa chega bem vestido no templo, nós abraçamos, cumprimentamos e tudo mais. Mas quando é o oposto, nós temos uma tendência de nos afastar. Meu amado, não é isso. Não é assim que funciona. Não é assim que nós iremos ter uma obra de misericórdia com os pecadores. Lembrando que nós também um dia fomos dessa forma. Nós também somos pecadores. No entanto, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas quando Jesus morreu, ele não morreu somente para alguns. Ele morreu por todos. E essa pessoa que visita o seu templo, onde você congrega, independente de qual pessoa seja, Jesus também morreu por ela. Então nós também devemos abraçá-la da mesma forma que abraçamos ao nosso pastor. Síntese do tópico 2. As obras de misericórdia podem ser executadas nas esferas, nas necessidades humanas, espirituais, evangelização e missões. Eu já falei, né? Missões quer dizer muitos irão sendo sábios obedecendo ao Espírito Santo. Subsídio teológico. Em Efésios 2:10, Paulo se refere às boas obras como indispensáveis à salvação, não como uma razão ou seus meios, no entanto, mais como sua necessária consequência e evidência. Tito 2,14 apresenta o melhor comentário. Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Assim como em Cristo fomos predestinados à adoção, também em Cristo fomos predestinados a fazer boas obras. Em Efésios
2, do 1 ao 10, o texto termina com a frase para que andássemos nelas. Esse parágrafo começa com pessoas andando na morte das transgressões e do pecado, e estas terminam andando nas boas obras que antecipadamente Deus planejou para todos os que foram redimidos em Cristo. Assim, um forte contraste entre uma vida sem Cristo e uma vida em Cristo está completo. É um contraste entre duas formas de vida, no pecado ou pela graça, e entre dois senhores, Satanás ou Deus. Terceiro tópico: cuidados na prática das boas obras. As boas obras devem glorificar a Deus. No Sermão do Monte, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Por isso as obras de misericórdia devem ser feitas com humildade e sem buscar a glória para quem as pratica. Assim o Senhor ensinou como devemos ajudar o necessitado. Quando, pois, derem esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus capítulo 6, versículo 2. É muito comum, infelizmente, vermos em redes sociais, principalmente, ou às vezes em alguns casos até na televisão, líderes e pastores expondo suas boas obras. Eles fazem um ato de caridade e joga isso aos quatro ventos. Mostra para todos que está fazendo algo que a Bíblia condena. Quando você faz algo, uma boa ação, uma ação de caridade, um ato de misericórdia, você não deve falar com ninguém. Isso é um segredo entre você e Deus. É Deus que vai te recompensar. Quando você fala aos homens, os homens vão te aplaudir. Então, certamente, você já recebeu a sua recompensa. As obras de misericórdia são obras de amor. Elas são parte da prática de amor cristão, que, segundo Jesus, deve ser estendido até mesmo ao inimigo. Mateus 5,44. Nesse sentido, o apóstolo expressa esse ensino. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Romanos 12:20. Somente com a graça de Deus e na força do Espírito Santo, o cristão pode cumprir o mandamento de amar o inimigo. Amar o inimigo. Eita, e agora? Amar o próximo já está um pouco estreito? Imagina o nosso inimigo, aquele que fala mal de você, aquele que te difama, aquele que faz de tudo para prejudicar a sua vida. Imagina, é esse que nós temos também que estender a mão. Mas nós só podemos fazer isso se nós estivermos andando no Espírito Santo. Se nós não tivermos ligado com o Espírito Santo à sombra do Altíssimo, nós não conseguiremos. Obras de quem é salvo. Tiago diz que as obras dos salvos devem ser a expressão da fé, a qual sem elas de nada aproveita. Ele exemplifica esse ensino referindo-se ao caso de um irmão ou irmã carentes sendo despedidos de mãos vazias. Neste caso, nenhum proveito se materializa. E conclui: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago capítulo 2, versículo 17, Tiago capítulo 2, versículos do 14 ao 20, Mateus capítulo 5, versículo 16. Segundo Tiago, as boas obras é o testemunho da fé perante os homens. Noutras palavras, que adianta você chegar na casa de alguém que está necessitado e fazer uma oração, cantar louvores e depois despedi-los de mãos vazias, sem o alimento necessário? Não devemos também agir dessa forma. Se a pessoa tem uma necessidade, a igreja, eu ou você, ou a igreja num todo, precisa se unir para ajudar a esse irmão, ou mesmo que não seja irmão, mesmo que profere
uma outra fé, tenha fé em uma outra religião ou coisa parecida. O importante é nós estendermos a mão, porque assim o amor de Deus será um exemplo para aqueles que nos rodeiam. As pessoas darão testemunho de nós, porque verão em nós o amor de Deus. Síntese do tópico 3. As boas obras devem glorificar a Deus, expressar o seu amor e caracterizar o salvo. Portanto, a boa obra, ela sempre vai apontar para o Senhor. É Deus que será glorificado e não cada um de nós. Nós estamos aqui para isso, para fazer a obra, para estender a mão, mas não para receber aplausos, porque isso não é para nós. É o Senhor que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Conclusão: não somos salvos pelas obras, pelas boas obras, mas as praticamos porque somos salvos. Mateus 5,16. Precisamos testemunhar nossa fé ao mundo por meio das boas obras. Logo devemos realizar as obras de misericórdia no âmbito material e espiritual. O nosso Deus amou o ser humano por inteiro. Este tem necessidade no corpo e na alma. As obras de misericórdia são o testemunho bíblico da nossa fé. Portanto, a pessoa não é a pessoa que faz a boa obra que é salva, mas a pessoa salva pratica boas obras. Em outras palavras, quer dizer o seguinte: a salvação só vem através de Cristo, da fé em Cristo. Ainda que a pessoa faça uma boa obra, ou faça boas obras, mas que se ela não tem fé em Cristo, para ela não há salvação. A salvação é somente em Cristo Jesus. Mas claro, sempre fica o bom exemplo, né? E muitas das vezes há pessoas que não professam a fé em Cristo, mas que dá exemplo para nós, fazendo boas obras, fazendo obras de caridade. E nós precisamos aprender com eles, né? Essa dinâmica de ajudar, de estender a mão. Questionário: o que significa a palavra misericórdia? Resposta: a palavra misericórdia significa compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão. Pergunta: acerca das obras de misericórdia, além de não ser apenas um sentimento, o que ela deve ser? Uma ação, resposta: uma ação diretiva, vai e faz da mesma maneira. Cite pelo menos duas áreas em que devemos praticar as boas obras de misericórdia. Resposta: na área das necessidades humanas e das necessidades espirituais. Pergunta: como as obras de misericórdia devem ser feitas? Resposta: as obras de misericórdia devem ser feitas com humildade, sem buscar a glória para quem as pratica. Pergunta: segundo Tiago, o que são as boas obras? Resposta: segundo Tiago, as boas obras é o testemunho da fé perante os homens. Possivelmente, a única forma, talvez tenha algumas outras formas, mas que eu vejo a mais eficiente, que mais vai dar testemunho, é essa questão de estender a mão. Por isso que eu disse que nesse trimestre, talvez essa seja a lição mais difícil de nós aplicarmos, de aplicar na prática, de fazer valer. Quando o cristão ele se compadece, quando ele estende a mão, até aquele que é ímpio, até o mais ímpio de todos, até aqueles que de repente nem creem em Deus, ele vê um bom exemplo. E isso é uma maneira muito eficaz de nosso Deus ser glorificado na nossa vida. É uma maneira muito eficaz de ganhar pessoas para o reino do Senhor. É uma forma muito direta, porque expressa diretamente o exemplo. E o exemplo ele é extremamente forte. E que nessas boas ações, que nós venhamos fazer e praticar essas boas ações, e que nós não venhamos tentar trazer para nós a glória ou os aplausos, mas que nós venhamos assim fazer para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja exaltado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e uma boa aula. E não se esqueça, no terceiro domingo de setembro é o dia da Escola Bíblica Dominical, o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Tchau, boa aula!